Queridos irmãos, seminaristas, alunos, a paz do Senhor, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos juntos, reunidos, para uma aula bíblica e teológica, onde vamos aqui aprender de uma maneira clara um assunto muito importante que vai contribuir para o seu crescimento. Que Deus te abençoe, sejam bem-vindos e vamos para a nossa aula. No primeiro ponto que eu estaria aqui lendo será um ponto fundamental. Vamos compreender que a nossa mente necessita de organização. Dentro deste ponto, para continuarmos a nossa leitura, que uma mente organizada é uma mente que tem direção. Uma mente que tem organização é uma mente focada. E nós precisamos entender, como servos do Senhor, que quando nós temos uma mente organizada, nós teremos direção em tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Lembrando que uma mente organizada é uma mente que tem foco, e uma mente que tem foco é uma mente que tem princípios. Lembrando a todos vocês que os nossos estudos, que os cursos teológicos precisam estar bem organizados e estruturados para que nós possamos de uma maneira clara compreender, entender e aprender, ok? Precisamos dar ordem aos conhecimentos adquiridos. Lembrando a vocês que o conhecimento ele é muito importante, então nós precisamos dar ordens ao conhecimento adquirido. Vamos compreender que um cristão que tem uma mente organizada, ele é um cristão que tem princípios. O conhecimento contribui para o nosso crescimento, nos ajuda a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então esses conhecimentos, eles precisam estar em ordem. E um cristão que tem uma vida organizada é um cristão que tem princípios. E nós vamos observar que o cristão, ele precisa ser inteligente. A sua fé precisa ser uma fé inteligente. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, na nossa vida acadêmica, no nosso caminhar com Cristo, precisa ser organizado. Necessitamos harmonizar, unificar, para refletir sobre os conhecimentos. Vamos observar, daí surgir por necessidade a teologia, em atenção à nossa mente refletidora. A teologia ela é de suma importância na vida de todo o cristão e a nossa mente precisa ser uma mente refletidora. Vamos observar que um cristão que tem a mente organizada é um cristão que ele é conduzido pela Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus ela nos dá direção, a palavra de Deus ela nos orienta nos princípios do Senhor, para que de fato nós venhamos caminhar, aprender e prosseguir. Nos dias atuais, muitas pessoas têm deixado de ter uma vida organizada. Hoje muitos querem viver segundo os seus pensamentos, hoje muitos querem andar fora dos princípios de Deus, fora da palavra do Senhor, para andar segundo os seus próprios intuitos, os seus próprios caminhos. Mas um cristão que tem uma mente transformada, ele entende que ele precisa ter uma vida organizada. Segundo ponto, para desenvolvimento do caráter, todo o conhecimento de Deus influi na vida do conhecedor. Como estudantes de teologia, devemos saber que nosso caráter deve desenvolver-se na razão direta do nosso conhecimento. Não deve acontecer que alguém que estude teologia que alguém que estude teologia cristã seja mentiroso, velhaco, fofoqueiro, malandro, ditador, imoral, mau conjugue, mau filho ou má filha.
Quem estuda a teologia, ele não pode ser uma pessoa mentirosa, não pode ser uma pessoa fofoqueira, tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa que tem um bom caráter. O conhecimento que nós adquirimos através da verdade precisa ser um conhecimento que nos leva a ter uma vida transformada, uma vida direcionada, uma vida com propósitos. Vamos observar que muitos hoje estudam teologia, mas têm uma vida desorganizada. São pessoas que não têm princípios, são pessoas que não têm ética, são pessoas que não respeitam os pais, são pessoas que são mau exemplos na igreja, são mau exemplos dentro de casa, são mau exemplos no trabalho. Então nós temos que compreender que quem estuda a teologia, ele é sábio, ele tem uma vida honesta, ele tem um caráter verdadeiro, ele reflete a glória, a presença do Senhor para outras pessoas. Então que este assunto aqui, um resumo claro, você possa entender que vai contribuir para o seu conhecimento e para o seu crescimento. Vamos observar algo muito importante. Para capacitar intelectualmente quem serve a Deus. Quem serve a Deus deve procurar conhecer a Deus mais e mais, deve saber manejar a espada do Espírito, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. O cristão que tem a mente preparada, que tem um intelecto firme, que serve a Deus em espírito e em verdade, ele precisa manejar a espada do Espírito corretamente. E nos dias de hoje, muitas pessoas não sabem usar a palavra de Deus adequadamente. Hoje as pessoas leem a Bíblia, mas não querem compreender aquele texto, não quer fazer pesquisa, não quer compreender o contexto. E nos dias atuais, vamos compreender que a heresia tem entrado em muitas igrejas, porque as pessoas não estão dando crédito à pesquisa, à teologia e aos assuntos importantes que levam a gente a compreender e examinar a palavra de Deus adequadamente. Então quero que você compreenda, seja um exemplo, exerça o ministério com uma mente firme. Vamos observar algo muito importante. A igreja não espera que sejamos bons conhecedores das ciências humanas, mas aguarda que sejamos teólogos autênticos, conhecedores de Deus e praticantes dos ensinos da palavra. Precisamos aprender e transmitir fielmente toda a verdade acerca de Deus. Um cristão que estuda, ele é um teólogo. Um cristão que lê, que tem uma vida firme na palavra de Deus, ele é um teólogo. Então lembre-se que os seus estudos sejam verdadeiros, estejam padronizados verdadeiramente na palavra do Senhor. A igreja precisa se alimentar do pão verdadeiro, o bom conteúdo, a boa mensagem. Então se preocupe sempre em ensinar as pessoas de uma maneira clara, objetiva, bíblica e teológica. Prosseguindo, para dar firmeza e ousadia à igreja, no estabelecer o reino de Deus, a igreja em geral e os guias espirituais, em particular, devem saber interpretar a palavra de Deus de modo correto. A maneira correta de interpretar provoca na igreja uma maneira correta de viver, poder, firmeza e ousadia. Os líderes precisam compreender e interpretar a palavra de Deus corretamente, para que haja crescimento e amadurecimento na igreja de Cristo Jesus. Por isso, querido seminarista, seja cada dia um estudante autêntico e que você seja um exemplo, levando sempre esta palavra a sério e sendo a cada dia um cristão conduzido pela verdade do Senhor. Prosseguindo, para dar cumprimento às ordens ou sugestões das Escrituras, que encorajam o exame das Escrituras, como está em João, capítulo 5, versículo 39, que ordenam a pregação
a tempo e fora de tempo, como está em 2 Timóteo 4, versículo 2, que precisamos de uma forma a compreender que o cristão precisa pregar, ensinar a palavra de Deus dentro e fora de tempo, buscando sempre desenvolver o seu ministério e ensinar às pessoas o reino de Deus. A teologia deve ser feita por todos. É um equívoco pensar que a teologia deve ser feita apenas por pessoas que aspiram ao ministério formal de uma determinada denominação religiosa, ou por um grupo selecionado de pessoas de acordo com Solano Portela. Estudar, fazer teologia não é uma área segregada à academia teológica. Não pertence à esfera de intelectuais maçantes que se preocupam em descobrir e afirmar termos técnicos incompreensíveis aos demais mortais. Não é monopólio daqueles que escrevem livros meramente para adquirir a respeitabilidade e a admiração de seus colegas decentes, nem pertence a mosteiros anacrônicos que procuram se aproximar de Deus, distanciando-se do mundo que ele criou, mas é a tarefa de todas as pessoas compreender as Escrituras e, sobretudo, colocar em prática e compartilhar seus ensinamentos. É fazer teologia. Então vamos observar que estudar teologia não é somente para os mestres, para os professores. Todos podem estudar teologia. Todos podem crescer no conhecimento. Então quero lhe incentivar. Estude teologia. Seja um cristão preparado. Conhecer a Escritura é conhecer a verdade do Senhor. Precisamos sempre ter um caráter desenvolvido, uma mente santa, que busca sempre valorizar e exaltar o Deus da palavra. Seja um exemplo, tenha sempre um intelecto preparado, exerça o ministério com excelência. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa, que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.